Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez, né, para fazer o estudo que só traz benefícios para a gente. E hoje nós vamos estar estudando o capítulo, dando continuidade ao capítulo 19, que fala sobre a fé que transporta montanhas. E coube para nós, nessa noite de hoje, a parábola da figueira que secou. Bom, parábola nós já sabemos que é figurativo, né? Você tem que entender a mensagem que quer passar através de uma parábola. E Jesus Cristo fazia muito isso, né? Tem a parábola do semeador, a parábola do samaritano e várias outras parábolas que quando ele queria passar uma mensagem, né? E que as pessoas ainda não estavam tão prontas para entender, era passado através de parábolas, né? Para poder a pessoa lembrar, ficar vivo, trazer uma coisa mais para perto de conhecimento deles, uma coisa mais simples, para que eles pudessem entender. A parábola da figueira é mais ou menos nesse sentido, né? Porque a gente jamais, né? Jamais o Cristo iria amaldiçoar, né? Uma árvore, né? Jamais, que a gente conhece do Cristo, a gente sabe que não é, não é isso, né? Amaldiçoar, não. Tem um sentido, tem todo um significado dessa parábola. Então eu vou ler a parábola, né, para a gente estar lembrando, né? Quando saía de Betânia, ele teve fome e, vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: Tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente ao contrário, firmemente de que tudo o que houver dito acontecerá. Verá que, como efeito, acontece. Vamos encontrar essa passagem em São Marcos, capítulo 11, versículo 12 a 14 e 20 a 23. Olha só, a gente sabe que amaldiçoar não é o que Jesus veio trazer para a gente. Jesus veio trazer o amor, a caridade, a luz, a paz, né? Então, a gente tem que entender o que significa essa parábola da figueira que secou. E no item 9 diz assim: a figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem. Aparentam propensão para o bem, mas que em realidade nada de bom produzem. Então, né, aparenta, né, a figueira folhosa, bonita, mas não tinha o fruto naquele momento. Então, a figueira que secou é o símbolo, fica como símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que em realidade nada de bom produzem. Dos oradores que mais brilho têm do que solidez,
cujas palavras trazem superficial verniz, de sorte que agradam aos ouvidos, sem que, entretanto, revelem, quando prescrutadas, algo de substancial para os corações. É de perguntar-se que proveito tiraram delas os que escutaram. Então, é aparência, né? Jesus quer dizer que aquelas pessoas, né, aqueles seres que se mostram, né, com uma falsa bondade, uma falsa caridade, né? É isso que ele quer dizer. Era o que a figueira demonstrava, uma árvore frondosa, bonita, folhosa, mas que naquele momento não tinha fruto. E ele quis trazer essa simbologia para aquelas pessoas, para aqueles seres, né, que tinham tanto conhecimento, né? Tinham tanto conhecimento porque já grandes profetas tinham passado, né, naquela cidade, e as pessoas não aprenderam com eles. Não tinham o conhecimento que foi dado a eles. Então Jesus queria mostrar essa simbologia, que por fora, né, você é caridoso, você tem um conhecimento, né? Você parece fraterno, parece bondoso, mas na realidade não é nada disso. Né? O que você traz dentro de si não é o que você mostra aos outros. É mais ou menos por aí. E mais à frente diz assim: simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, olha só, isso aqui é muito forte. Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não o são. Todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida. Então, todos que simbolizam os que podem ser úteis, mas não são. Né? Então, nós temos que ficar pensando, né? Nós temos que fazer uma reflexão, né? Porque aqui diz, simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não são. Será que eu sou uma figueira que secou? Será que eu tenho condições, né, de ser útil a alguma coisa, de ser útil a alguém, fazer algo para alguém, fazer algo até para que eu possa, né, estar melhorando a situação de alguém que está ao meu lado? Será que eu tenho condições e não estou fazendo? Eu vou me enquadrar na simbologia da figueira que secou. O que as mais das vezes falta é a verdadeira fé. A fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração. A fé numa palavra que transporta as montanhas. Então, na realidade, nós temos que ter muita fé para que possamos produzir algo útil. E às vezes a gente fica esperando, né? Esperando as coisas melhorarem, a gente fica esperando ter um bom momento, a gente fica esperando. Não, nós não podemos esperar. Se a gente ver uma situação que precisa do nosso auxílio, vamos com fé que poderemos realizar algo de bom, que podemos trazer algo de bom para uma pessoa. Porque quando a gente tem fé, né, a espiritualidade toda vai ajudar. Todos vão estar de braços abertos esperando a nossa iniciativa. Vão todos estar esperando para que nós possamos fazer algo de bom,
algo de útil. Então, é nesse momento que a gente precisa ter aquela fé robusta, aquela fé que vai transportar as montanhas. Sai daqui, vai para ali. É a fé, é uma simbologia. Mais à frente diz que, né, se a gente tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, olha o que ele diz, olha o que o Cristo pede. Ele não pede que a gente tenha uma fé gigante, mas se a gente tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós conseguimos fazer. Então, para fazermos algo, a gente tem que ter fé, tem que acreditar. E aí continua assim, a fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé numa palavra que transporta montanhas. São árvores cobertas de folhas, porém baldas de frutos. Por isso é que Jesus as condena à esterilidade. Porquanto o dia virá em que se acharão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que nenhum bem para a humanidade houveram produzido, cairão reduzidas a nada. Então a gente tem que entender que a figueira que secou não é amaldiçoada aquela árvore, é uma simbologia, é o modo de expressar, de dizer para aquelas pessoas naquela época que tudo que foi feito por eles, todos os profetas que vieram até aquela cidade, que nasceram ali, que trouxeram conhecimento, eles não aprenderam nada. Eles não tiraram nada de útil, nenhum proveito. Então, por isso que ele mostrou, porque na cultura hebraica, era comum os profetas expressarem alguma mensagem de fundamento espiritual através de uma encenação simbólica para transmitir uma mensagem. E a figueira tinha essa simbologia para eles. A figueira tinha uma simbologia para aquelas pessoas. Então ele pegou o que mais eles tinham de conhecimento, o que mais agradavam a eles, que era a figueira, e trouxe essa simbologia para a figueira, para eles refletirem. Cadê o conhecimento? Cadê o que deram para eles? Aqueles profetas que passaram ali, que trouxeram os ensinamentos, o que eles aprenderam? Nada. Então, é como nós. Se a gente vem para a casa espírita, senta na casa espírita 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, e a gente não tira nada de útil para colocar em prática, nós estamos como a figueira que secou. Porque a gente tem o conhecimento, mas a gente não colocou em prática. Nós não fizemos a nossa reforma íntima, a mudança dos nossos hábitos, nas nossas atitudes. Então nós temos que estar atento, muito atento ao que nós estamos fazendo, né? O que nós, é aquele tal negócio. A gente sabe que não é só frequentar a casa espírita, não é só ler o Evangelho, não é somente, né, dar aquela contribuição material. É muito mais profundo, é muito mais além. Nós temos que nos doar. Ser caridoso não é só contribuir com a caridade material. Né? A caridade material é necessária? É sim, claro. Mas a caridade material não pode ser só caridade material. Nós temos que nos doar. Nós temos que abrir o nosso coração para aqueles irmãos que precisam de uma palavra de alento, uma palavra de consolo.
abrir os nossos ouvidos para ouvir, ter a paciência para ouvir aqueles que precisam de um aconchego. Então, aqui quando ele diz assim, ó, quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que nenhum bem para a humanidade houveram produzido, cairão reduzidas a nada. Então não adianta a gente ter templos maravilhosos, não adianta a gente frequentar, né, qualquer entidade religiosa 3, 4, 5 vezes por semana, mas se não trouxermos, né, se não produzirmos nenhum bem para nós e para todos os outros que estão a caminhar com a gente, não adianta de nada. Não, não vai ser útil. Não é útil. Que todos os homens deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. Prestem bem atenção, que todos os homens deliberadamente inúteis, aquelas pessoas que realmente só vivem de fachada, de aparência, né? Por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo o conhecimento que a gente tem, né? Se a gente não põe, não passa para frente, serão tratados como a figueira que secou. Então a gente tem que estar bem alerta, né? Todos nós, porque às vezes a gente pensa que nós estamos fazendo, né? Ir na casa espírita, tomando água fluidificada, tomando passe. A gente escuta o evangelho, né? Através das palestras. A gente lê o evangelho em casa. Mas como é que nós estamos passando isso? Está sendo útil? Eu consegui fazer uma reforma em mim. Eu consegui fazer uma reforma íntima. Eu consegui mudar, né, aos pouquinhos minhas atitudes. Será que eu penso 2, 3, 10 vezes antes de fazer um pré-julgamento? Porque conhecimento eu tenho. Né? Se a gente, né, tem até um ditado assim, muito conhecido, né? Se você frequenta, se você vai a uma reunião mais de 5 minutos, você escutou o evangelho por mais de 5 minutos, você já sabe qual o teor do evangelho. O evangelho quer que você seja uma pessoa de bem, que você seja caridoso, que você tenha compaixão, porque é isso que o evangelho traz para nós, né? O conhecimento para nós fazermos a nossa reforma, né? Para nós querermos mudar e ser um ser humano melhor. E se eu faço tudo isso, mas eu não faço a minha reforma, eu sou como a figueira que secou, porque eu tenho conhecimento, eu tenho a possibilidade de mudar e não faço. Mais à frente diz: os médios são os intérpretes dos espíritos. Suprem nestes últimos a falta de órgãos materiais pelos quais transmitem suas instruções. Né? Os médios, eles recebem as mensagens, né, dos espíritos, né, porque eles já estão desencarnados, né, como diz, né, faltam os órgãos materiais pelos quais transmitiam suas instruções, né, e não tem mais. Então, os médios fazem esse intercâmbio, né, para poder os espíritos trazerem as suas mensagens. Daí vem o serem dotados de faculdades para esse efeito. Nos tempos atuais de renovação social, cabe-lhes uma missão especialíssima. São árvores, os médios são árvores destinadas a fornecer alimento espiritual
a seus irmãos. Os médios são árvores destinadas a fornecer alimento espiritual a seus irmãos. Multiplicam-se em número para que abunde o alimento. Tenha mais médios, né, que possa transmitir os conhecimentos dos amigos espirituais que queiram estar trazendo uma mensagem. Há-os por toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que nenhum ponto faltem e a fim de ficar demonstrado aos homens que todos são chamados. Se, porém, eles desviam do objetivo providencial, a preciosa faculdade que lhes foi concedida, se a empregam em coisas fúteis ou prejudiciais, se a põem a serviço dos interesses mundanos, se em vez de frutos sazonados dão maus frutos e se recusam a utilizá-la em benefício dos outros, se nenhum proveito tira dela para si mesmo, melhorando-se, são quais as figueiras estéril. Deus lhes retirará um dom que se tornou inútil neles. A semente que não sabem fazer, que frutifique, e consentirá que se torne presa dos espíritos maus. Então aqui, meus irmãos, né, fica bem claro, né, que os médios, eles têm um dom, né, eles têm um dom de ter, né, não é privilégio, não é, mas é um dom, uma faculdade que eles possam ter essa comunicação com os espíritos. Mas se por um acaso você que tem esse dom fizer mau uso, né, se você não servir para transmitir algo de bom que os amigos espirituais trazem para que você possa transmitir para a humanidade, se você usa esse dom para fazer barganha, se você utiliza em benefício próprio só para você, né? Ou se você cobra por esse benefício, né? Mas se você não faz isso para o bem comum, essa transmissão para o bem comum, você será comparado a uma figueira que secou. Por quê? Porque você tem o conhecimento, você tem o dom, você poderia ser útil para a humanidade, mas você preferiu usar esse dom em proveito próprio, né? Usando o que foi dado para você de graça, e às vezes você cobra, como a gente sabe que existe muito disso que acontece, né? Então Deus vai te tirar esse dom, tá? Porque ele não é útil, ele é inútil. Você está com um dom inútil, não está servindo para o bem da humanidade. No finalzinho diz, ó, a semente que não sabem fazer que frutifique e consentirá que se tornem presa dos espíritos maus. Você faz a escolha, porque se você começa a fazer, né, cobrança pelo esse dom que você tem, se você começa a barganhar, se você... qualquer coisa que você faça que não seja útil para o coletivo, né? Que você não traga uma mensagem boa para o coletivo, isso será cobrado de você, né? Porque aqueles amigos espirituais, eles não vão estar
de acordo com o que você está fazendo. Então, o que acontece? Esses amigos espirituais, eles já não vão estar mais, né, trazendo a mensagem por você, porque sabe que você não vai contribuir. Está sendo inútil. Então, você vai ficar à mercê daqueles espíritos que têm afinidade com você. Né? Aqueles espíritos que estão mais de comum acordo com o que você traz, né? Do que você faz, que não é para o coletivo. Então, a parábola da figueira que secou é quando a gente tem a oportunidade de fazer, quando a gente tem o conhecimento, quando nós sabemos o que podemos fazer para ser útil e não fazemos. Essa é a simbologia, essa é a parábola da figueira que secou, porque você tem todo um conhecimento, você estuda não só o espiritismo, mas qualquer religião e até na sociedade, porque se você é um professor, se você é um engenheiro, se qualquer profissão que você estudou, que você tenha o conhecimento, mas que você não faça bom uso desse conhecimento adquirido, você será como a figueira que secou, porque você vai ter uma aparência, né? Você vai ter uma aparência, mas na realidade você não vai estar passando nada de útil. Então nós temos que ter muito cuidado, né? Porque a gente conhece aquela frase muito conhecida que diz: a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, assim, trazendo para a nossa doutrina, né? A gente que vem na casa espírita, que assiste as palestras, que faz cursos, né? Faz curso do Livro dos Espíritos, curso do Livro da Gênesis. O nosso conhecimento cada vez é maior. Mas o que nós estamos fazendo com todo esse conhecimento que nós adquirimos ao longo desses anos, né? Então, assim, a gente tem que pensar muito bem o que nós estamos fazendo com o conhecimento que adquirimos através da doutrina espírita. Será que nós vamos querer ser comparados à figueira que secou? Ou nós vamos estar trabalhando para que possamos ser útil, né? Para que nós possamos levar o nosso conhecimento, né? Para ajudar aqueles que precisam, aqueles que estão à espera da nossa ajuda. Aonde que eu posso ser útil? O que eu posso estar fazendo para ser útil com o conhecimento que eu adquiri? Né? Então, assim, vir à casa espírita, sentar no banco, na cadeira da casa espírita, 3, 4 vezes por semana, tomar a água fluidificada, tomar o passe, não vai nos tornar espíritas, né? Nós vamos ser seguidores do espiritismo, mas se nós não fizermos a nossa reforma através do conhecimento que adquirimos através das obras, nós vamos ser comparados também como a figueira que secou. Porque o nosso conhecimento não está trazendo utilidade, não está sendo útil. Então, se a gente não consegue ser útil, nós estamos desperdiçando, né, todo o conhecimento adquirido. É igual o povo lá atrás, né? Tinham o conhecimento, os profetas vieram, trouxeram a mensagem, mas quando Cristo passou por lá, viu que eles não aprenderam, ouviram, mas não aprenderam. Então, que a gente possa fazer uma reflexão sobre como nós queremos, né? Como nós queremos ser,
né? Então, acho que a parábola da figueira que secou dá essa oportunidade para nós, para que nós possamos fazer uma reflexão, né? Estou sendo útil? Eu quero ser útil? Eu posso ser útil? Então, eu deixo para todos nós essa reflexão, porque todos nós já temos mais de 5 minutos de Evangelho, então nós já sabemos qual é a proposta do Evangelho para nós. Que a paz de Deus fique com todos e que tenhamos uma boa semana. Obrigado a todos.